Pessoal querido, povo querido do Programa de Apoio e Promoção de Saúde Integral, que bom estar aqui com vocês, mas que satisfação. Então eu estou passando aqui hoje para deixar mais informações que estava devendo para os nossos alunos, um momento importante para poder estar alinhando os detalhes aí do nosso curso de Pensamento Sistêmico, e eu estou nessa fase aí de ficar pagando as dívidas para os alunos. Olha a professora Luciani, nossa acupunturista, a fera, a professora de shiatsu, minha acupunturista, aí com a gente aí na live. Então é o seguinte, eu preciso amarrar com vocês aqui uns detalhes. Um relato de experiência para as pessoas entenderem um pouco a nossa trajetória até poder chegar onde nós chegamos agora. Então, é um relato na visão organizacional das constelações, e também olhando para as instituições aqui de Cabralha e as do extremo sul baiano e as várias instituições que fazem parte do nosso programa, espalhado por aí. Então é um relato, organizacional, ele é espiritualista, porque fala um pouco de mim, que eu estava devendo isso também. Ele é integrativo, ele é restaurativo e muito sistêmico. Então eu precisava ajudar as pessoas a entenderem alguns detalhes, e é por isso que estamos aqui. Então vamos olhar lá para 98, que foi um marco transformatório individual. Então, se eu tivesse feito aquela live que a gente agendou e teve que reagendar com a professora Manuela, que não deu certo, eu iria falar um pouco sobre isso. Esse marco transformatório meu, que foi na época da UTI, lá do Hospital Universitário de Santa Maria, enquanto um acadêmico. Foi um momento de muita transformação para mim, foi um momento de encontro com a espiritualidade, que mais tarde me levou à religião que eu frequento hoje, mas um momento de encontro espiritual foi ali, porque quando eu trabalhei na UTI, eu tive um encontro com a morte, vamos dizer assim. Foram muitos pacientes, eram 2 óbitos, num período que nós tivemos ali, que me ajudou a refletir as minhas crenças, coisa que mais para frente, dentro da enfermagem, acabou sendo extremamente importante, extremamente útil. E foi um ano que eu fiz bolsa na psiquiatria, na unidade Paulo Guedes também, e eu fiz bolsas em outras partes, no pronto-socorro, eu fiz na semi-intensiva lá, que é o 5º andar do USM. Tudo isso foi uma construção para mim, para eu poder chegar a iniciar o meu trabalho com meditação, com imposição de mãos. E por isso nós tivemos esse curso de imposição de mãos no ano passado no programa, com a participação da irmã Terezinha, do Rafael Cabral de Belém do Pará e várias outras pessoas. Foi uma construção, certo? E também aconteceu nesse período de estágio, junto com a minha colega, a enfermeira Sandra Gregório, e teve muita participação também da nossa colega Orilete Raminelli. Nós chegamos a trabalhar nesse 5º andar, que trabalhava semi-intensiva, os funcionários, nós trabalhamos os cuidadores. Claro que foi uma abordagem mais integrativa, mais utilizando assim, práticas comunicativas expressivas, mais questão de dinâmicas mesmo. Mas foi um momento muito bacana para nós poder, enquanto estagiários, sentar com os funcionários, fazer aquela reflexão. Aí, olhando para isso tudo, eu fico pensando na unidade Sentinela Covid, ali 2020, 2021, os momentos que a Nádia, a psicóloga que trabalhou comigo no NASF, fazia com os funcionários da Sentinela, a doutora Poliana, que era a médica que era coordenadora da unidade Sentinela Covid, também diretora clínica do Hospital de Cabralha, hoje coordena a rede de saúde mental de Cabralha, especialmente o CAPS. Então hoje ela está trabalhando essa rede de uma forma como não foi trabalhada antes. E ela tem muitas experiências para contar, claro, ela que foi uma das pioneiras das PICs aqui em Cabralha, e ela inclusive provocou um momento lá no PSF do Campo Verde, que foi muito importante no início do marco das constelações. Na atenção básica, ela fez uma roda integrativa e sistêmica com a gente, ela puxou esse movimento, ela puxou os agentes de saúde. Olha só, nosso professor Marcos aqui, parabéns pela iniciativa e coragem de enfrentar todas as dificuldades de abordar um assunto tão delicado. Que é isso? Não é o professor Marcos, é o Mundo Ki. Que bacana. Sejam bem-vindos, a gente gostou das publicações de vocês também.
Vocês são muito bem-vindos à nossa rede. Sim, no SUS especialmente é muito complicado, tivemos muitas resistências. Falar de um movimento interreligioso, interdisciplinar, intercultural, se nós não tivéssemos tido a participação de tantos docentes, tantos doutores, tantos mestres, não tivesse tido esse enraizamento técnico-científico, nós não íamos conseguir falar sobre isso de uma forma tão aberta. Foram muitas as resistências, e eu lembro do momento lá no Capizadé, alguns anos lá em Porto Seguro, como foi importante a figura do Adonias Carvalho, da Natiele Andrade, que era coordenadora da rede enfermeira também. A enfermagem foi muito importante, porque ela trazia os assuntos da espiritualidade com mais propriedade, com base científica, porque muitas vezes nós tivemos dificuldades, principalmente com a questão da psicologia, que tem muitas linhas. Nós temos alguns psicólogos sistêmicos, temos psicólogos que trabalham com as PICs, mas temos psicólogos que são resistentes às PICs, e isso sempre deixou muito difícil a coisa. Então eu gostei que o Mundo Ki está trazendo essa questão, né? E esse marco transformatório, então, para mim foi um momento que foi uma disparada, foi muito... Então foi onde aconteceu esse aprofundamento na meditação, da imposição de mãos, a visão do templo também, o trabalho do templo da história da família, que eu comecei a desenvolver mais em 99, 2000 em diante, que me influencia até hoje, essa coisa de trabalhar com a árvore genealógica na minha vida pessoal, de trabalhar como membro de uma equipe que trabalha pesquisas em história da família. Tudo isso foi muito marcante para mim, tudo isso. Agora eu queria falar assim da experiência de gestão, que foi quando eu comecei a me dedicar à consultoria interna e externa. O trabalhar com gestão, para mim, foi muito difícil, muito delicado. De 2004 a 2010, isso até teve um adoecimento, eu quase acabei infartando. Eu engordei muito, eu cheguei a pesar 138 quilos se eu não tivesse feito todo um processo clínico. E se eu não tivesse levado isso muito a sério, eu não sei o que seria de mim. Então, esses anos aí, de 2004 a 2010, merecem uma ênfase maior. Foram muitas batalhas emocionais, batalhas mentais, porque trabalhar com gestão envolve tomada de decisão. Isso não é uma coisa simples, é uma coisa delicada, uma coisa complexa. Eu comecei minha trajetória na Prefeitura de Porto Seguro, na Secretaria de Saúde, ali em 2004, na assessoria em projetos. Aí depois eu continuei trabalhando isso mais para frente, mas eu trabalhei lá em Farroupilha com o Dr. Luiz Antônio Rota. Nós trabalhamos com assessoria em gestão na consultoria interna, trabalhando junto com a Tatiane Klein e com o pessoal da Associação Farroupilhense para a Saúde. Nós começamos a desenvolver ali um projeto piloto de PSF, trabalhando voluntariado em 2005, e depois eu comecei a trabalhar com a consultoria externa, fazendo implantação de PSFs. Aí eu já trabalhei com a cidade de Antônio Prado, Flores da Cunha, Coronel Pilar. Um abraço para todos esses gestores, esses prefeitos aí, esse secretário de saúde. Eu acho que com destaque aí para Adriana Galvani, que foi muito corajosa no projeto que foi feito lá em Antônio Prado. Isso foi muito, muito, muito interessante. Mas aí quando eu retornei para a Bahia, que eu fiz isso ao final de 2006, quando eu terminei minha pós-graduação em saúde da família, aí eu já não tinha mais a clientela para essa parte da consultoria externa. Então não estava eu dei baixo na minha empresa, que era a Sinapse Assessorias, e aí eu passei a me dedicar para projetos sociais. E aí eu fui trabalhar então na direção do hospital lá de Porto Seguro, depois a direção do hospital de Cabralha, e fui secretário adjunto do Dr. Paulo Badaró. E aí ele pediu que eu organizasse, ele me colocou como responsável pela consultoria, pela assessoria em projetos, e ele me fez um pedido especial naquela época. Ele é falecido hoje, então eu queria dizer para a família Badaró que vocês são muito especiais, tem um lugar muito especial no nosso coração. Esse médico também foi um grande amigo meu, e também a esposa dele, que trabalhou comigo em Porto Seguro, Conceição Julião. Eles têm um lugar muito especial no nosso coração. Eles fazem parte da minha vida de uma forma especial pela forma como eles confiaram em mim. Porque quando eu cheguei do Rio Grande do Sul para trabalhar no extremo sul baiano, não tinha muitas pessoas que me conheciam para dizer que eu estava assumindo gestão por indicação política, coisa assim. Não.
era na cara e na coragem, eles confiaram na minha habilidade técnica e isso foi muito bacana. Eu queria dar um abraço aqui no Túlio Demarco, aqui do Jornal Cabralha Brilha também, um querido, um pioneiro aí, junto com a gente também. É um querido esse cara. Temos várias aventuras online também para relatar para vocês. Mas falando sobre essa dolorosa experiência de gestão que eu tive, ela foi muito importante no sentido de me ensinar e de mostrar para mim que o que eu queria era um voluntariado sistêmico, uma experiência sistêmica de gestão e que os projetos sociais realmente eram o meu lugar e que eu precisava era me dedicar a isso. É o que eu tenho feito desde esse pedido do Dr. Paulo Badaró, desde 2010 para cá. Então aí nós começamos a montar nossa plataforma e aí é que surge a intensificação do ativismo pelo SUS e o apoio incondicional ao Humaniza SUS, ao Programa de Educação Popular em Saúde, ao nosso movimento de cultura de paz. E aí mais tarde então surgem as práticas integrativas aqui fundamentadas no extremo sul baiano, porque quando nós olhávamos para as práticas integrativas antes, nós não olhávamos para o programa ministerial, nós olhávamos mais no sentido de práticas alternativas, terapias alternativas. A gente olhava muito no início para a questão do movimento da não medicalização à vida. E aí vem o legado da Bianca Panini, que foi minha colega, minha companheira lá de CTA em Porto Seguro. Depois foi minha colega, quando eu fui diretor do Hospital Municipal, ela fazia um trabalho magnífico lá na Policlínica. E depois, quando eu levava os estagiários da Unisul Bahia lá para o CAPS infantil, ela também nos ajudava muito com a consultoria, ela dava uma atenção muito especial para esses estagiários e ela foi uma das primeiras pessoas que me falou sobre o Bert Hellinger. Isso foi muito importante para mim. Então, foi de 2016 em diante, com a ajuda de vários professores e profissionais como a Bianca Panini, que nós começamos essa coisa da profissionalização em Pix. Aí sim que deu a base para nós podermos não apenas trabalhar com práticas comunicativas expressivas, com atendimentos online, vários outros atos pioneiros, mas aí a gente podia trabalhar com a certificação do pessoal. Então foi a partir de 2016. Aí, vamos dizer assim, a parceria, porque eu como professor da Unisul Bahia, eu era responsável pelo laboratório de Pix. O laboratório de Pix estava dentro do laboratório de saúde mental. Eu tinha a disciplina Saúde Mental 1, Saúde Mental 2, eu fui orientador de TCC por 6 anos também, e aí teve outras atividades que desenvolvemos junto com a extensão universitária, que foram possibilitando, sim, o fortalecimento desses projetos, e mais tarde conhecemos a professora Isabel Belasco, que dando uma consultoria para a Unisul Bahia, e enquanto responsável da Universidade Federal do Sul da Bahia, ela facilitou o nosso acesso ao laboratório de Pix da UFSB. Aí foi lá que eu estudei aurículo, foi lá que eu levei estudantes da Unisul Bahia para estudar aurículo lá também, lá que nós desenvolvemos a parceria com o pessoal do Reiki. Aí nós tínhamos a professora Maria Alba na Prefeitura de Cabral como uma importante voluntária e a Sensei Ieda, a Ieda Lima, que tinha sido a pioneira que começou os cursos de Reiki lá na UFSB. Então essa parceria com o laboratório foi muito importante pela questão da reputação do nosso trabalho. Com toda essa oposição que existe às PICs, essas críticas, esse desmerecimento, essa coisa de dizer que não tem base científica, essa coisa então é bem complexo isso mesmo. Então, ter a força da UFSB naquele início foi muito, muito importante. Eu me lembro naquela época em Cabralha, que quando a gente começou a fazer os atendimentos com auriculoterapia, surgiram resistências, surgiram pessoas dizendo coisas, e aí se não tivesse nesse momento a orientação técnico-científica da professora Isabel Belasco, nós não teríamos continuado, não teria dado a continuidade e o fortalecimento necessário dentro do CAPS para poder chegar em um outro momento e expandir para o NASF, que foi a realidade de alguns anos. Nós atuamos enquanto equipe multidisciplinar do final de 2019 até 2023. E foi ali no NASF que nós conseguimos, propriamente dito, fundar essa escola de Pix. Porque ela vinha acontecendo, mas era mais na forma de
atividades do Clubinho Integrativo Sistêmico. Era lá que nós reuníamos as pessoas, era lá que nós desenvolvíamos os atos de educação permanente, mas a certificação era sempre muito complicada. E aí, a partir do NASF, sim, a gente conseguiu fazer as pactuações com as secretarias do Social, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, e sempre nesse processo todo estava o Maxwell Ribeiro, através do Sejusc, daquele projeto lindo, pioneiro que ele fez com a doutora Tarcísia, nos dando o respaldo jurídico para a gente poder continuar. E então nós tivemos assim o desenvolvimento da nossa plataforma online, assim como muitas outras plataformas online, a partir da pandemia. E aí surge um movimento então de popularização das PICs à distância, não somente as práticas presenciais, mas as práticas à distância. A gente conseguiu tornar mais notório esse processo da terapia comunitária integrativa, que é lindo, que é maravilhoso, que é promovido pelo professor Adalberto Barreto, seu grupo, seus alunos, tal, mas muito bem fundamentado lá em Brasília também, através daquele núcleo de Planaltina, que é formidável. Eles são uma referência na automassagem, na terapia comunitária integrativa, e o fato deles disponibilizarem os links para o nosso programa e poder dar acesso não somente para os pacientes aqui de Cabralha, mas toda a nossa rede do programa de saúde integral, isso foi bárbaro, foi incrível, foi maravilhoso mesmo, né? Eu acho importante falar também da questão da divulgação e a popularização dos vários aplicativos e dispositivos, a expansão das redes sociais a partir da pandemia. Então, isso tornou possível a gente poder chegar a esse momento de 2021, que aí tem o legado do professor Hércules Randazzo, que é uma referência nacional, constelação familiar. Ele nos deu uma consultoria magnífica, até nesse fim de semana agora. O Maxwell Ribeiro do Sejusc fez um outro módulo com ele, esse trabalho muito digno dele. Dessa vez o módulo que o Maxwell Ribeiro fez foi o de constelações originais de Bert Hellinger. Ele foi, acho, muito importante para poder estar compreendendo esse processo de as várias vertentes que surgem a partir das novas constelações, mas precisa entender a matriz, a base mesmo. E também não posso deixar de citar o Pablo Delgado, que é uma fera aqui de Santo André, é um argentino xamã, um xamã branco querido, né, que veio trabalhar com várias vertentes. É meu colega lá no Espaço do Sol de Lótus, com a professora Lucenia. Ele trabalha enquanto constelador lá junto comigo. E então essa parceria que já acontece no privado, ela acontece também no público, porque o Pablo foi o homem que constelou a Secretaria de Saúde de Cabralha. Foi um ato de muita coragem da Renata Pinheiro, que era a secretária naquele momento. Foi a secretária que nos ajudou a enfrentar a pandemia e foi uma das grandes apoiadoras das PICs. E eu não posso deixar de agradecer as outras madrinhas, né, que tem a Tânia do RH, tem a Lauren na gestão central. Nós temos várias pessoas que promoveram esse movimento, que nos deram espaço para chegar nesse momento de ter essa sala de práticas integrativas. Olha que coisa linda, de poder chegar e receber vários voluntários aqui para poder atender tudo de forma muito oficial. E a gente é destacado porque não são todos os municípios que conseguem acolher esse voluntariado e botar esse voluntariado para trabalhar, muito menos utilizando as práticas integrativas e complementares de saúde, que tem tantas críticas, tanta resistência. Eu acho que eu posso finalizar por aqui. Eu poderia, claro, falar dos outros professores, dos vários outros cursos de práticas integrativas, falar dos próprios cursos que eu ministrei enquanto facilitador sistêmico, mas eu acredito que eu posso finalizar, porque eu acho que eu já respondi as coisas que os alunos me perguntaram anteriormente que eu estava devendo. Inclusive, eu estava devendo ao próprio professor Hércules, que me desafiou que fizesse uma live e contasse um pouco dessa trajetória, um pouco disso aí tudo. Eu acho que eu cumpri minha tarefa de casa agora, mas eu queria terminar assim com uma meditação com vocês aqui, que é importante para mim e para Cabralha honrar esse legado do querido Paulo Badaró, que olhou de forma interreligiosa para a comunidade. Ele viu os recursos que havia nessas redes de apoio, ele deixou as escamas dos olhos que impedem de olhar para as igrejas,
e ele aceitou que pudéssemos trazer os projetos de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para dentro da prefeitura, trabalhando com a história da família, trabalhando com o Family Search, trabalhando com os programas da autossuficiência, não apenas destacando os cursos da Autossuficiência Brasil, mas também montando os nossos próprios cursos de uma maneira muito sistêmica. Eu acho muito importante destacar esse processo de pedagogia sistêmica. E essa família Badaró, então, dentro da sistêmica, tem um lugar muito especial entre nós. E eu agradeço muito Conceição Julião, enfermeira de Porto Seguro, uma trajetória grande, coordenadora. Eu ainda não sei se ela ainda está como coordenadora, mas foi coordenadora por bastante tempo do CDRH, né, o Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Então, foi o CDRH que teve tanta confiança no meu trabalho lá em Porto Seguro, que me ajudou a trabalhar com vários projetos, incluindo a implantação do tabagismo lá em 2008, que nos permitiu ir para essa coisa de online. Não foi fácil, foi necessária muita confiança, muito crédito por parte de pessoas assim, porque parecia loucura falar de trabalhar em atendimento online com Facebook, em blogagem no SUS em 2010, em 2011, 2012, 2013. As coisas só começaram a ficar mais leves a partir de 2014, com a intervenção direta dos estagiários da Unisul Bahia, com os campos de estágio, com os monitores. Então, a chegada de estudantes como a Jéssica Matos e outros, que tanto somaram, tornou esse processo possível. Mas eu quero honrar em especial essa família, né? Paulo Badaró, Conceição Julião, vocês têm um lugar muito especial em nosso coração, certo? E aqui então, o mundo aqui dizendo assim: conte com o nosso apoio, nossas orações, que o Senhor Deus os oriente e abençoe. Olha que coisa linda esse pessoal. Considerem-se abraçados, sistemicamente abraçados, energeticamente abraçados. Todos os abraços de luzes de Cabralha vão para vocês. E a todos os outros que estão nos apoiando, que estão nos assistindo, tá? Então, muita gratidão a vocês, mas eu acho que um destaque especial também para os usuários do SUS que confiam no nosso trabalho e os nossos professores da escola. Vocês todos são muito especiais. Cada um tem um lugar muito especial nessa rede, dentro desse movimento. Então, é isso. Fica esse registro do SUS aqui, com o nosso cheiro para todo mundo aí.